boa tarde. Muito bem-vindos a mais uma edição do Build Lab. Nosso tema hoje é como o Google está redesenhando o futuro do trabalho com inteligência artificial. Tenho aqui comigo dois convidados muito especiais. Um você já conhece, Gilberto. Boa tarde. Oi, tudo bem, Tabata? Oi, pessoal, tudo bem? Pô, obrigado de novo por estar nos assistindo novamente. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, um cara muito legal, um cara que eu conheço há muitos anos, já enfrentou desafios enormes, né? Tá nessa indústria há muitos anos e é um cara que conhece tudo, Então acho que eu vou deixar ele se apresentar, Roberto Prado, do Google. Queria que... Obrigado, Gilberto. Obrigado pelo carinho, é um prazer conversar com você, com o time. Muito prazer estar falando com a sua audiência. Eu cheguei no Google tem pouco tempo, né? Tem 6 meses, apesar de já ter completado 60 anos, tem 2 semanas. E fiquei muito feliz. Eu vinha de 5 anos de uma empresa de CRM, outros 20 anos de uma outra grande empresa de tecnologia. Então, chegar no Google nesse momento que a IA está fazendo essa revolução, para mim é bem especial. Nesse momento de vida, momento de carreira e o momento da indústria. Então, bem feliz de estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco. Ótimo. Esse cara participou de projetos que eu não acredito, assim. Pessoal que não conhece, pessoal... Mas vamos lá, pessoal. Bom, eu queria começar, Prado, acho que é bom a gente contar para o pessoal. K2M é um parceiro do Google agora, tá, pessoal? Para quem já havia contado isso para vocês, mas reforçando. Contar um pouquinho como é que está o cenário do Google em termos de soluções de inteligência artificial. Prado. Perfeito. Bom, como eu disse, eu comecei tem 6 meses e foram 6 meses muito intensos, né? Não sei se foi uma coincidência ou não, mas eu cheguei logo ali em fevereiro, eu participei de um evento chamado Tech Immersion, um evento técnico do Google, foi para todo o time de engenharia, e ali já deu para ver o que viria, né? E depois a gente teve um evento que você participou também com a gente, foi o Next, foi para os clientes, para os parceiros, e foi muita inovação, mas foi resultado de 10 anos de trabalho. Então, o que a gente viu nesse semestre, você pôde acompanhar, vamos falar um pouco desses lançamentos, dessas novidades, foi o trabalho de 10 anos agora pronto e disponível nos nossos produtos. Então, na questão da infraestrutura, uma conectividade global, né? Então o Google ampliando a sua rede de uma forma a prover conectividade, porque se a gente não começa aqui da camada mais básica, né? Conectividade, depois processadores, então a gente investiu muito em novos processadores, 7ª geração de TPU, né? Você pode ver lá o Ironwood, então tem muita tecnologia no que diz respeito à camada de infraestrutura, conectividade. Depois na camada de cima, vamos fazer uma lasanha aqui, né? Na camada de cima, o nosso time de pesquisa, DeepMind, trabalhando nos novos modelos. Então a gente viu a chegada do View, Image, Vertex, AI, até a camada mais de interface do usuário, que é o Agent Space. Perfeito. Então nesse semestre eu acho que foi uma grande revolução assim, de novidades, de inovações do IA do Google, dos modelos do Google, né? O Gemini é reconhecido já por muitos clientes como sendo um modelo eficiente, com melhor custo-benefício, com a melhor performance, tem demonstrado respostas com uma acuracidade muito alta, alguns clientes já testando, fazendo pilotos com resultados muito consistentes. Então acho que é a era dos agentes, a gente está na era dos agentes. A gente vai falar sobre isso. E esse semestre eu acho que foi muito sobre isso, e muito sobre aprender também, né? É tudo muito novo, apesar da inteligência artificial não ser nova, toda vez a gente fala isso, mas isso que a gente está vendo agora foi uma escala exponencial, assim, a quantidade de sistemas, modelos, soluções, em todos os campos, em todas as áreas, alguns modelos de nicho. Eu acho que está um momento muito bacana, para quem gosta de tecnologia, e mesmo para quem não gosta, recomendo dar uma olhadinha. A gente está num momento muito bacana da indústria, é um privilégio. Escapar, né? Não tem como escapar. Eu acho que é um privilégio, eu falo para todo mundo, cara, eu tenho um pequeno sítio, às vezes converso lá com o pessoal que trabalha lá no sítio, eu falo sobre IA para eles, né, sobre inteligência artificial. E outro dia, uma moça que trabalha lá falou, eu tenho medo. Aí eu falei, não precisa ter medo, né? Ela, não, mas... Eu falei, eu entendo que você pode ter medo, mas não precisa ter medo, o importante é você começar a usar. E aí fui fazendo com ela alguns exemplos, né? Tirando uma foto, por exemplo, de um animal, falando para a IA dizer o que era.
ela ficou encantada. Então acho que é isso, assim, a gente perdeu um pouco esse medo também, que bem, é natural, é natural. Não, é curioso. Tudo que é novo, né? É muito, é muito. Aí você tá falando, é bem engraçado. Eu fazendo abrir umas aspas aqui, eu tenho um amigo meu que tá plantando lúpulo no interior. Sei. E aí a gente tava lá, eu tô fazendo um investimento lá também com ele lá e tal, e ele falou assim, pô, mas tem que chamar o agrônomo pra ver a terra, não sei o que e tal. Aí eu peguei... Olha essa planta, como é que ela tá? Tal, não sei o que. Eu peguei um prompt, cara, coloquei dentro de uma ferramenta e gerei um agrônomo de lúpulo, especializado em lúpulo. Pronto. A minha experiência foi muito similar a essa. Foi muito similar. Tirei a foto, botei no Gemini, né, quantos animais tem aí, ele contou. Inclusive, o campo é um lugar que tem muitas oportunidades para IA, né? Muitas coisas ali que podem ser resolvidas. Eu tive num evento do Agro recentemente, É muito um legal, mundo né? de possibilidades, né? A gente pensa muito no drone, soluções já robustas, né? As máquinas com tecnologia embarcada. Mas tem uma IA que pode estar na mão das pessoas que estão trabalhando ali, né, na identificação de um problema, um gestor uma de praga. fazenda pode trabalhar com celular. Exato, né? Pode gerir a fazenda inteira ali da palma da mão, literalmente. A gente, só para o pessoal se situar aqui, porque muita gente pensa no Google, pensa em ferramenta de busca, né? E anúncios e tal. Mas a gente, quer dizer, tem toda uma parte do Google, que é o Google Cloud, né? Isso. Que é conta um pouquinho pra gente. Conto. Que é para as empresas, né? Perfeito. O Google, muito conhecido pelo buscador, né? Também pelo YouTube, outras tecnologias. Sim. Então você tem um conglomerado aí que é a Alphabet, né? Que tem várias empresas. Uma delas é o Google Cloud. Então, o Google Cloud é uma infraestrutura de computação em nuvem que vai desde a camada mais básica, como eu falava aqui, né? A rede, data center, processadores, a camada de modelos e dados, e aí o que a gente entrega é infraestrutura. Então, por exemplo, se você quer migrar o seu data center que está on-premise para a nuvem, o Google Cloud é uma opção, uma excelente opção para você aqui. Database, então se você também tem databases que você quer migrar para a nuvem, a gente tem a solução aqui. Segurança, toda a camada de workspace, colaboração, tudo mais, e a camada de IA e agentes, né? Então, tem uma plataforma, eu diria, bastante completa hoje para atender desde ambientes mais simples para uma pequena empresa até ambientes mais complexos para grandes empresas que muitas são já clientes do Google. Legal. E vamos voltar nesse papo da IA e conta um pouquinho. A gente sempre começa também falando um pouco e dando esse panorama, separando, ou seja, qual que é da evolução da IA, como é que ela veio, qual a diferença de IA generativa para IA preditiva? Perfeito. Eu tenho, isso é muito legal, assim, Giba, de falar, porque a gente tem sido convidado, né, quando eu digo a gente, eu e os colegas do Google, para falar no evento dos nossos clientes, né? Então o cliente muitas vezes faz uma reunião lá executiva e até do conselho, e eles nos chamam para fala um pouco sobre IA. O hype, né? E é muito legal, porque até tem uma expressão que estava sendo bem usada e eu acho que agora eles vão parar de usar, chama letramento, né? Sim. Você deve ter ouvido falar várias vezes, fazer um letramento de IA e tal. Então, quando a gente tem essa oportunidade, o que eu costumo fazer sem descer muito tecnicamente, procurar explicar de onde a gente está vindo e para onde estamos indo, né? Sim. Dentro do que a gente consegue perceber até aqui. Mas acho que a essência começa pelos dados, né? Então, acho que o primeiro elemento aqui, não dá para a gente falar da IA sem a gente falar de dados. Sim. Isso é super importante, porque quando a gente usa uma IA, por exemplo, para o consumidor, que é uma IA gratuita, você não está pagando nada por ela, então você coloca dados ali e você recebe respostas, você está usando um modelo que está sendo treinado com esse dado, ou que foi treinado com dados da internet. Então, por isso tem que tomar um certo cuidado quando você expõe um dado que é privado numa IA pública. Sim. Isso é o que eu chamo da IA para o consumidor. E aí eu tenho a IA corporativa, que usa dados da minha empresa. Então, começando dessa camada de dados, vamos pensar, a IA precisa de bastante dado para que ela possa responder as perguntas ou tomar uma decisão ou até mesmo antecipar algo que pode acontecer com base em dados históricos. Então, temos muitos dados. O que fazemos com isso? Essa era uma pergunta recorrente, né? Eu brincava até que eu falava assim, se você só faz backup, meu irmão, tá perdendo dinheiro.
porque o dado custa caro manter, armazenar, backup, tudo isso. Conseguir, né? Você convencer a pessoa a te dar os dados é um custo de marketing. Além disso, ter os dados se tornou um negócio também. Basta ter os dados, né? Então, agora que eu tenho os dados, o que eu faço com isso? Agora, exatamente. Então, eles estão armazenados, estão seguros e tudo mais. Aí a gente tem uma grande oportunidade de começar, né, a extrair daqui os chamados insights. Então, até agora, até pouco tempo atrás, a gente extraía muitos insights de uma forma analítica. Então, a gente treinava os nossos modelos, rodava os nossos sistemas para que eles aprendessem com dados históricos. Sim. Então, se eu sempre vendo, essa é a tendência, então eu devo vender forecast, muita coisa baseada nos dados históricos. Bacana. Com a chegada da IA generativa, a gente passou a conversar com os dados, fazendo perguntas, e os algoritmos e modelos passaram a responder de uma forma generativa, gerando respostas muito mais estruturadas e muito melhores, né, para o usuário final. Ou seja, a resposta não é uma predição em cima do dado, se o cara vai comprar ou não. Exato, é muito mais que isso. Ampliou muito. Né? Ampliou. Por isso, talvez a gente está vendo esse uso tão massivo agora que chegou para o consumidor final. Popularizou, né? Popularizou a IA. Porque até então, quem é que usava a IA? Poxa, quem fazia esses modelos preditivos, quem estava olhando a tendência, quem estava olhando, né, como é que vai ser a nossa venda, enfim, era uma série banco que estava vendo se a sua transação de cartão de crédito ou até era mesmo, fraude ou não. ou até mesmo uma parte da segurança, mas parecia que tudo estava escondido ali no backstage. A gente não via, né? A gente não via. Quando chega a possibilidade da IA generativa, que está no seu celular, que está numa interface do seu browser, você começa a fazer perguntas e receber respostas que foram geradas a partir de modelos de dados que podem ser públicos ou não. Novamente, dependendo da IA, se você está usando uma IA corporativa ou uma IA pública. E aí eu acho que um exemplo que eu gosto de dar sobre treinar modelos, né, é o exemplo do cachorro. Né? Então, como é que você treina um cachorro? Então, imagina que o cachorro é um modelo, as informações, os dados são as bolinhas e o prêmio é o algoritmo. Então, a gente vai jogar as bolinhas e o cachorro corre lá e pegou a bolinha amarela. Se essa é a bolinha que eu quero que ele pegue sempre, eu vou entregar para ele um prêmio e vou jogar as bolinhas de novo, e ele vai de novo. Se ele trouxer uma bolinha azul, eu não vou dar nada. Então o que vai acontecer com o tempo é que ele sabe que a bolinha certa é a amarela. Ele vai ganhar sempre um biscoito. Ele vai ganhar sempre um prêmio por pegar aquela bolinha. Então aquela é a bolinha certa. Ele é o modelo. Eu vou pegar um outro exemplo. Vocês já perceberam que às vezes um e-mail vai para o spam. Por que o e-mail vai para o spam? Às vezes nem era para ir, ele vai. Sim. Por quê? Como é que a gente decide isso? A gente precisa dizer para o modelo quais são as palavras que normalmente têm a maior probabilidade de ser um spam. Sim. Dá um exemplo. Você ganhou 1 milhão. Parece ser um spam. Então... Por isso que às vezes tem aquele e-mail que normalmente não chega na sua caixa postal e talvez porque tem alguma palavra, algum endereço, algum indicador ali que o modelo olha e fala, ops, esse está na lista do suspeito. Coloca na caixinha do spam e não no teu inbox. Mas você não vai contando para ele qual que é a palavra, você vai entregando exemplos para ele. Você entregou exemplos no início, né? Então para começar... Vários exemplos de spam e a partir dele, o próprio modelo... Ele vai refinando. Vai aprendendo. Isso. Tanto que às vezes quando você tá lá, ele tem uma opção, né? Que você diz lá, não é um spam. Sim. Né? Tá na caixinha do spam e você fala, não é um spam. Então ele, então já entendi. Agora estou entendendo. Volta para lá. Então é um processo contínuo, né? Treinar os modelos. Desculpa, você ia... Não, eu ia falar que aí, voltando aqui exatamente para o tema, porque isso de e-mail é uma coisa que impacta o meu dia a dia, né? Eu escrevo toda a nossa comunicação. É muito maluco como recria mesmo as profissões, porque, por exemplo, hoje, quando eu comecei a escrever, eu só tinha que escrever um texto legal. E aí eu tive que aprender a escrever o que o SEO queria, então o que o algoritmo entregava. Hoje eu tenho que pensar como é que o algoritmo não vai me entender como um spam, como é que a pessoa vai se atrair, e eu disputo atenção com a inteligência artificial. Então, eu tenho que ser muito interessante para eu ser mais interessante que a resposta do chat, por exemplo, ou do Gemini. Perfeito. Né? E a gente estava discutindo exatamente isso. Por exemplo, hoje as pessoas, elas mudam a forma de buscar, né? Elas buscam nas IAs. Então, como é que eu sou tão interessante que a IA vai me entregar como resultado, vai te encontrar, né? Exato. Ela
redesenhou completamente todas as carreiras, por exemplo, da área de marketing, né, de muitas outras, mas falando aqui do eu tenho visto muitas oportunidades na área de marketing, assim, em particular, quando a gente pensa no engajamento. Existem muitos sinais que hoje a gente não está conseguindo capturar, porque é humanamente impossível. Mas eu acho que a IA consegue capturar isso, consegue processar em tempo real e permite que, se eu naveguei no site, não comprei, mas estou te ligando agora, você sabe que eu naveguei, que eu estava procurando um tênis da cor preta e não tinha o número. Total. E você pode ter uma outra conversa. E é muito louco porque a gente teve aí a onda dos dados, né? E a gente estava falando antes de começar, a gente começou a dar o dado para todo mundo para me entregar qualquer coisa. Então, vai me entregar um cupom de 10%, toma aqui meu CPF, toma aqui meus dados. E depois a gente passou por um momento de choque que ninguém mais queria dar os dados, e aí veio o LGPD e tal. E isso redesenhou o marketing novamente, né? Porque o marketing trabalhava com todos os dados, teve que aprender a trabalhar sem os dados. Com LGPD, exato. E a inteligência artificial ajuda muito nisso agora, né? Conseguir trabalhar mesmo não tendo um acesso tão massivo a todos os dados de todo mundo e tendo que seguir essas regras. Né? Volta um pouco naquilo que você estava falando da questão da segurança, ou seja, dos seus dados corporativos, isso, né? E o que você está entregando para uma inteligência artificial, ou seja, porque o que está acontecendo, que a gente está vendo eu lembro quando começou, né, o iPhone, todo mundo começou a levar e usar no trabalho, né? Era o Bring Your Own Device, cada um levava o seu celular. A TI e aí a TI ficou louca, porque você está usando aqui o e-mail, e aí se roubarem teu celular, o que acontece? Então, agora as pessoas estão levando a sua própria IA para o trabalho, né? Estão levando, eu assinei aqui o ChatGPT e estou usando aqui no meu dia a dia de trabalho. Mas você está colocando os dados da empresa lá. Volta no exemplo do cachorrinho, né? Como se fosse um bichinho de estimação. Bom, tem casos públicos. Como é que o Google resolve isso aí? Nós temos tecnologia, uma delas chama Model Armor, que é uma camada de software, vamos chamar assim, né? Que permite que você diga quem pode e quem não pode perguntar. E quem pode e quem não pode receber determinadas respostas. Esse é outro ponto, assim. Porque se eu pergunto determinada, sei lá, uma receita de algo que não é para ser dito, eu tenho que garantir que essa resposta não vai chegar. Né? Então, dados de RH, por exemplo, né? Se você está com os dados, fala qual é o salário da pessoa tal. Vem, né? Não tem como. Então nós temos uma camada de segurança entre o usuário, modelo e resposta, que você garante que a pessoa não vai ter acesso a respostas indevidas. E garante também que o modelo não vai responder aquilo que não deve. Né? Então são as fronteiras que precisam existir. Sim. Né? Que é a IA ética, a IA responsável. Governança. Né? Governança. Todos os clientes estão muito preocupados com isso, assim, como eles garantem, né? Porque existe essa euforia pelo uso, mas eles também querem, naturalmente, garantir que os dados estão seguros, que não vai expor externamente. É aí que vem as soluções corporativas. Isso. E, obviamente, que não é simplesmente entregar. Claro que dentro do Google Workspace você tem o Gemini, e ele está usando, obviamente, todos os seus documentos que estão dentro do Workspace para entregar, mas isso tem uma camada de segurança que garante que um dado não saia ou que o dado não seja usado para treinar o modelo. Exatamente. O teu dado corporativo não vai ser usado para treinar o modelo. Né? É um outro ambiente, um outro espaço, não tem nenhuma ligação com dados. Apesar dele responder baseado nesses dados. Né? Ele vai responder sempre no contexto. A palavra contexto ela é muito, muito usada agora, né, quando a gente fala de IA. E ele vai responder no contexto da sua conta de Workspace. Né? Então ele vai olhar o teu Drive, ele vai olhar a tua agenda, ele vai olhar o teu Gmail, mas é o teu contexto. É sobre isso. Né? Isso não extrapola para fora da sua organização, nada disso. Isso é a IA pessoal, né? Ou seja, cada colaborador com o seu assistente pessoal ali ajudando. Depois a gente tem uma outra vertente aí de soluções que a gente pode dar para os clientes, né? Ou seja, construir agentes especializados para tratar de processos de negócio do cliente, né? Aí que a coisa fica mais legal, né? Ficar um dia inteiro aí, porque tem sido fantástico as possibilidades, assim, todos os dias praticamente a gente vê novos casos de uso
e novas ideias de como usar um agente, né? O que esse agente pode fazer? O que é um agente? O que é um agente, né? Nós lançamos, assim, há pouco tempo, para quem é desenvolvedor vai entender aqui, é o Agent Development Kit. Então, é um kit para desenvolver agentes. Um agente, né, se a gente fosse simplificar aqui, é um programa, então alguém vai ter que codificar. Só que esse agente, diferente um pouco do generativo, né, que gera, então você faz a pergunta para a IA generativa, ela gera o texto. Vem lá o texto, bacana. Mas ela não toma nenhuma ação. Sim. Ela não executa nada. Ela só responde. Ela só responde. Ela fala, vai chover? Vai chover. Né? O agente ele vai poder responder e tomar uma ação. Então, se eu programo o meu agente para gerar a resposta, usando a IA generativa, mas também executar um fluxo de trabalho, são infinitas possibilidades, né? A ponto de você pensar em situações como carrinho abandonado. Um agente do meu e-commerce pode estar monitorando o carrinho abandonado, verificando se há alguma possibilidade de tentar converter aquela venda, mandando uma nova oferta para o cliente, sem que ninguém de marketing ou vendas tenha nenhuma interferência ali. Quer dizer, muda completamente a dinâmica de negócio. Usando o exemplo da chuva, seria como se além de ele me avisar que vai chover, ele tocasse um alarme no meu celular na hora que eu chegasse na porta, falando, não esqueça seu guarda-chuva. Por exemplo, né? Sugerir uma rota. Então ele toma uma ação, e isso é poderosíssimo, abre muitas possibilidades. Não sei se você deve ter visto lá no Google Next, a gente teve uma apresentação que me impressionou absurdamente. Que foi a apresentação do Customer Engagement. Né? Que ele mostra a solução da planta. Só para o pessoal entender do que eu estou falando. Era a pessoa simulando como se ela estivesse num site de e-commerce de jardinagem. Né? Então a pessoa que estava apresentando, ela foi lá, entrou no site de jardinagem, escolheu alguns tipos de fertilizantes que ela achou que servia para a florzinha que ele estava querendo plantar e tal. E aí ele ficou com dúvida. Ele entrou em contato com um chatbot ali, mas um chatbot conversacional né? e que inclusive com áudio, né? Falava, né? Não é simplesmente por escrito. E aí ele conversando com ele perguntou: isso que eu escolhi no meu carrinho é o melhor para esse tipo de flor? Ele falou: qual que é? Você tem a flor? Aí ele abre a câmera e mostra pro agente. Ele não tem uma pessoa lá. Ele mostra pro agente qual a flor, ele fala assim: essa flor aí é a flor tal. É melhor esse. E aí, para isso, esse que você escolheu não é tão bom, tem um melhor aqui. E aí, você quer que eu troque no seu carrinho? Ele vai fazendo. Ele foi lá e trocou. Aí ele falou: pô, legal, não sei o quê, muito obrigado e tal. Aí ele foi: precisa mais alguma coisa? Não, eu falei assim, ele vira pro cara e fala assim: não, obrigado. Tá tudo bem e tal, melhor que isso só se você me ajudasse a plantar. Falou, olha, aí o chatbot resolveu, na verdade a gente tem um serviço que a gente pode mandar um jardineiro para te ajudar a plantar lá. Você quer agendar agora? Quer dizer, aí ele, quanto custa o serviço? Aí ele verifica, ele apresenta o custo e fala assim: então, mas eu tenho um preço mais barato. Você consegue fazer esse preço mais barato? Ele negocia. Ele vai... Eu falo: só um momento que eu vou falar com alguém. Ele entra com uma pessoa por trás, pergunta: posso dar esse desconto? Isso é um agente que estava por trás disso tudo. Ele fecha o negócio, né? E o cara ainda acaba, né? Pô, não, legal, consegui cobrir aqui e tal. Colocou no carrinho também o serviço. Vamos agendar? Quando que você pode? Nesse dia eu não posso porque eu tenho um jogo de pickleball. Eu falo: tá. Então... pode ser tal dia, eu fecho o dia, tal, certo o dia e tal. Quando termina, fala obrigado e tal. Assim, e o cara pega e ainda deseja boa sorte no jogo. Não, é muito... Foi sensacional. Ou seja, além de tudo, o cara consegue ter uma visão de... Eu tenho feito algumas demonstrações quando eu faço uma palestra, uma apresentação. E para quem não conhece, tem uma solução nossa chamada AI Studio. É muito legal. Para quem gosta de experimentos, assim, de fazer um pouco de código, e mesmo sem código, e lá tem um chatbot que você vai, com Code Assistance, você vai modificando ele. Ele já vem com 4 ou 5 prontos e a partir dele você vai derivando, né? Então tem um lá que dá dicas de etiqueta. Olha, toda vez que eu faço a demonstração com ele,
Sucesso. O pessoal adora. Não, é porque, primeiro, ele começa falando em inglês. E aí eu falo, pô, vamos falar em português. Ele já muda para português. Aí eu falo, pô, eu tenho um jantar hoje à noite, como eu devo, né, me vestir? E aí ele começa. E aí, quando eu digo assim, não, mas essa não me parece ser um traje apropriado, ele insiste, que é sobre a etiqueta. Então, é muito legal, assim, e você pode ir modificando. Então, eu recomendo aí, para quem tiver curiosidade, AI Studio do Google é fantástico para você ter as primeiras aulinhas aí de como desenvolver o seu agente e fazer algumas experiências. E falando aí no futuro, você acha que as equipes, a gente estava falando outro dia sobre algumas pesquisas que apontam que o organograma das equipes vai mudar, né? Não vai mais existir uma equipe só de humanos. Então, os líderes vão ter que saber liderar pessoas e agentes, e onde é melhor ter uma pessoa, onde é melhor ter um agente, né? Você acredita nisso? Você acha que isso é uma distopia ou que não? A gente está chegando nesse momento. Eu acho que já tem muitos, pelo menos clientes, assim, com quem eu converso e tenho trabalhado, sim, procurando oportunidades para agentificar. Criar um agente que faça determinadas tarefas que hoje ou são muito manuais ou repetitivas ou consomem muito tempo, às vezes não entregam tanto valor. Sim, não faz sentido. Esse exemplo do e-commerce, né, que o Gilberto acabou de escrever, é mais do que um atendente, assim, ele tem capacidade de reconhecer a foto, reconhecer a planta, coisa que talvez para um atendente convencional seria muito difícil. A pessoa olhar uma foto e falar, essa é uma orquídea ou é uma outra planta. Ela consegue chegar numa... E além, né? Além do que um humano faria, né? Que talvez um atendente... É difícil a pessoa ter na cabeça o que uma máquina tem ali, né? Que ele consegue processar. Então, acho que tem cenários que já estão sendo testados, né? Acho que está todo mundo testando e aprendendo. Isso é importante. Eu escuto muito dos clientes também que eles testam, experimentam e verificam o valor, né? Qual é o valor que isso tem para o meu negócio? Sim. Né? Não pode ser a tecnologia pela tecnologia, né? Então, existe uma preocupação, o business case para de pé, o retorno é bom, né? E a gente está nessa discussão e tem casos de uso que parece não fazer sentido. Sim, que é só um hype mesmo. Legal, mas é isso que a gente está vendo, né? Assim, as empresas chegam para a gente e falam assim, olha, eu preciso de IA. Eu preciso usar o IA. O cara não sabe. Assim, tem um cliente meu no segmento financeiro que ligou para mim um dia e falou assim, e a empresa é multinacional, ele falou assim, os gringos lá fora estão falando que aqui no Brasil a gente não está usando IA. Tem que ter. E a gente precisa usar o IA. O que eu tenho que fazer? Ele me ligou para falar isso. É curioso. O vice-presidente dessa empresa. Aí, depois de um tempo, quando eu estava lá no Next, ele me liga e fala assim, olha, eu tenho aqui milhares de contratos aqui que eu preciso saber qual que é o vencimento desses contratos aqui. Dá pra gente usar IA? Agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Entendeu? Então, esses cenários, a hora que o cara consegue enxergar um cenário de uso em que ele vai realmente... Imagina se ele tivesse que analisar milhares de contratos colocando pessoas. Seria impossível. Mas eu acho que essa é a cola, que é o nosso trabalho, né? Que é o trabalho que eu faço, que o meu time faz muito, que é, primeiro, explicar, né, o que é. Então, é aquele letramento que a gente estava falando aqui. Então, explicar que os dados são a fundação, que tem que ter governança, que tem que ter segurança, privacidade. Então, tem uma camada aqui muito importante. Aí o executivo, pô, legal, entendi, nós temos isso. Normalmente ele fala, nós temos, e olha para o time para ver se tem mesmo. Aí o time confirma, fala, temos. Então vamos para a próxima camada. Pô, modelos, qual que a gente vai usar? Até chegar no caso de uso. Aí quando chega no caso de uso, é isso que você falou. Quantos contratos eu tenho e como é que eu fico sabendo quando é que vai vencer? Sim. Ou, pô, aquela documentação de um projeto super complexo, eu quero perguntar. A hora que você mostra esses exemplos, por exemplo, o Notebook LM, que é uma tecnologia do Google, fantástica, assim, você pega um PDF... E pode começar a testar gratuitamente, né? Pode começar a testar gratuitamente. A gente, para os estudantes, então, a gente liberou, assim, muita coisa bacana aí, gratuitamente. Quando você coloca um PDF ali, você tem já um documento que você pode fazer pergunta e gerar um podcast. Então, é transformador. Só que eu preciso, né, construir esse raciocínio pro executivo e falar, pô, entendi. Eu tenho os dados, que podem até ser PDFs. Sim.
Não precisa ser dados Não estruturados. precisa né? ser só a Só minha banco de venda, dados. compra, venda. Pô, legal, tenho lá também, mas pô, tem um monte de arquivo aqui no jurídico, no Sim. compras, lá no meu manual de manutenção. Ó, posso colocar isso aqui, posso já fazer pergunta. Ou tem algo poderoso. Né? Então, acho que isso está acontecendo. Os conselhos estão se interessando. Sim, né? A gente teve aqui um convidado, inclusive, que é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. IBGC, E a gente falou sobre isso, quer dizer, os conselhos ainda estão tentando se situar, né? É isso, qualquer nível, né? Eu acho que esse é o que você falou, faz total sentido assim na questão de os dados são a fundação, né? A gente separa, os dados são o petróleo, né? E a nuvem é o motor, né? Quer dizer, sem nuvem também não difícil, tem. você não escala, né? Assim, porque você precisa de uma capacidade computacional, uma capacidade de armazenamento, conectividade, porque também se a latência for muito grande, a resposta demora, então você já vai dizer que a aplicação precisa de uma resposta mais rápida. Então é importante construir, como construir a casa, né? Tem que ter uma boa fundação. E no caso da IA, a fundação são os dados. Então, onde é que eles estão? Via de regra, você ouve o cliente falar assim, eu tenho um data lake. Todo mundo tem um data lake, que é fantástico. Mas aí a hora que você vai olhar o data lake, não está tudo ali. Sim. Há uma parte, que já é bastante. Então começa pelo que você tem. Né? Eu costumava falar sempre assim, vamos fazer a visão 360 do cliente. Tá, mas quanto que a gente já tem? 90. Então começa. Porque talvez a gente não vai chegar no 360 nunca. Não interessa onde está o dado, né? A gente consegue puxar. A gente consegue chegar e trazer, mas o que parece às vezes é que tem silos, né? Sim. Tem silos. Então, como é que eu vou lidar com isso e ao mesmo tempo em que eu vou melhorando a experiência do meu cliente? Poxa, eu conheço 90, já tá bom. 180, 270, estamos quase casados. Então, 360 é uma aspiração. Mas até chegar lá, tem um monte de coisa que dá para você fazer e melhorar muito. Melhorar muito o atendimento, relacionamento, a oferta, o engajamento, a segmentação. Dá para fazer muita coisa com o que temos, assim, com os dados que temos. Mas aí, obviamente, o que é mais adequado para cada tipo de cenário, esse é um ponto importante, né? Ou seja, dentro da ferramenta do Google, por exemplo, no Vertex, você tem centenas de modelos lá, né? E para escolher qual que é o modelo, obviamente tem a ver com quanto de consumo que esse... uso, Eu falo muito de caso de uso, né? Assim, qual que é o caso de uso? O caso de uso quero aumentar a receita de venda cruzada. Legal. Vamos ver quem são as personas. Vamos ver quais são os dados. Vamos ver como é que a gente ativa. Aí a gente desenha uma solução técnica. Sim. E aí a gente faz um business case para ver se para de pé. Mas eu começo pelo caso de uso. Assim. Tem caso de uso. Se o cliente ainda não entendeu o caso de uso, então melhor a gente trabalhar um pouco mais aí. Esse é muito do nosso papel também, né, Gilberto? A gente sempre fala para isso, assim, a ideia é que o cliente, ele entende do negócio dele, então ele nos fale as dores e fique tranquilo que a gente vai resolver com o IA, com o modelo que precisar, mas o nosso papel é esse, entender como resolver, como trazer uma solução lucrativa ali, né? A tecnologia... Eu acho que o aprendizado não coloca a tecnologia antes, né? Senão... talvez a gente não vai encontrar um propósito. A gente vai testar, legal. E agora? O que a gente faz com isso? Não sabemos. Então vamos fazer diferente, né? Peraí, eu sou uma empresa, eu preciso vender, eu preciso fazer marketing, eu preciso atender. Eu gosto muito do mapa de capacidades, né? Se você pensar arquitetura empresarial, tem uma metodologia que é o TOGAF, e ele tem um mapa de capacidades. Sim. E ali é fantástico, porque eu posso pegar uma capacidade daquela e falar assim, então tá bom, como é que você faz forecast, Gilberto? E aí você vai me contar, Prado, eu faço assim, faço assado, pergunto pro vendedor, também olho aqui, olho ali no CRM, e aí, você acerta ou você erra? Tô acertando, mas tem uma dificuldade. Essa conversa é boa, porque talvez a gente vá descobrir que dá para melhorar teu forecast, a acuracidade e tudo mais. Sim. Então eu acho que essa é a conversa boa de ter, antes de ir para a tecnologia. Eu sempre, lá na academia, a gente tem um mantra, assim, né? Eu falo assim, cara, ninguém é garçom aqui para tirar pedido
e levar para a cozinha para ser preparado. A gente tem que atuar muito mais como um médico, no sentido de fazer o diagnóstico, fazer a anamnese, né? Ou seja, você tem que entender o teu paciente, entender o teu cliente, né? Como um todo. Entender onde estão as dores, quais são as dores, o que ele está querendo resolver, para depois pensar em qual vai ser a solução. Isso que a gente, né, se coloca como uma empresa de soluções, né? Sim. Como é que, assim, aí o Google chegou e nos recrutou como parceiro, né? Qual a importância para o Google de ter um ecossistema de parceiros? Não, é fundamental. Hoje mesmo eu estava conversando com o time sobre isso, assim, é fundamental, senão não tem como escalar, né, Gilberto? Um ecossistema para mim é parte, unha e carne aqui do motor para a gente funcionar, poder entregar os crescimentos. O momento é bom, a oportunidade é boa, o mercado está muito interessado em muitas coisas que o Google tem para oferecer, mas para a gente escalar e chegar nos clientes e poder executar, precisa de gente. Sim. Né? Eu falo que é a frase do Walt Disney, né? Você pode sonhar, desenhar, imaginar coisas maravilhosas, mas precisa de gente para fazer funcionar. Sim. E é o canal, né? Assim, é através do canal que a gente chega nas empresas, que a gente chega nas pessoas, que a gente faz eventos, que a gente publica conteúdo. Porque não é o Google que vai desenvolver o teu projeto. Ele não chega, ele tem um time de pessoas, né, para fazer a entrega, mas não é suficiente para falar que vou atender todo o mercado com isso, jamais. E acho que nenhuma empresa de tecnologia sobrevive sem um ecossistema forte. Quanto mais forte ele for, melhor pra gente. Mas é a riqueza, porque assim, empresa de tecnologia tem muito por aí, né? Assim, a gente vê, tem, né? Milhares. Mas a gente entende que estabelecer a parceria com o fabricante e ter essa proximidade que a gente tem, de poder trazer você aqui, e de poder ter o apoio do fabricante é fundamental. Ou seja, isso que traz, a gente ter esse selo aqui, diz muito diferencial. Não, diz muito. Ou seja, a gente se capacita, o Google entrega pra gente o conhecimento que ele tem interno, né? A gente, não só o conhecimento, mas também todas as ferramentas para a gente possa entregar da melhor forma e chegar para o cliente e ter toda a confiança de que a gente vai fazer a entrega. E nos cobra também, né? É importante ressaltar que não é só você chegar no Google e falar, você é um parceiro Google, né? Tem diversas coisas que você tem que tá muito bem colocado, né? É Google Cloud Partner, é um programa. Você que está no ecossistema tecnológico há bastante tempo, você sabe, assim, se você participa do programa, né, tem o bônus e o ônus, né? Pô, eu tenho que ter pessoas certificadas, eu tenho que manter cases, então tem uma série de coisas que é legal, porque mantém o ecossistema saudável. Sim. E tem o bônus que você acabou de falar, conhecimento, participação, né, poder usar a infraestrutura, às vezes fazer venda conjunta, geração ou seja, de a gente pode contar com o Google nos apoiando na venda. Isso. Né? A gente pode contar com o Google nos apoiando na implementação, com o suporte do Google. Muitas vezes você vai estar junto num cliente, né, vamos estar junto fazendo as descobertas, pensando na solução. E isso no final traz um diferencial para o cliente, né? Total. Acho que... Não, e os clientes sabem, assim, que para eles botar o projeto, ele precisa de gente. E essas pessoas, elas estão no ecossistema, elas não estão todas no Google. Com certeza. Mas tem muita empresa que é de tecnologia, que se diz de tecnologia, mas são empresas que fazem a alocação de pessoas. São empresas de RH, né? São empresas de RH. Ele recruta pessoas do mercado, entrevista. Legal, você conhece a plataforma, conhece tal tecnologia e tal, e aporta lá, coloca lá a pessoa, mas não tem como não tem esse nível de parceria, quer dizer, fica contando com heróis, né? Com heróis. Esse é o grande diferença, ou seja, a gente não quer ter heróis, a gente quer ser um parceiro, né? Tanto do fabricante quanto do nosso cliente. Aí metodologia, eu vejo que assim, vocês têm metodologia para fazer. Sim. Não é a metodologia do Google, é a sua metodologia, né? Como você vai fazer a entrevista, como você faz uma arquitetura, uma proposta, uma visão, um mapa de valor. É o teu jeito de fazer. Tudo isso é seu, é um diferencial competitivo. Sim. Isso... São 24 anos fazendo. Então, isso é um asset, né? Sem dúvida. Não, cara, é como o contexto, né? Tem uma apresentação que eu faço, eu boto 2 fotos. Uma quando eu tinha 15 anos e uma agora.
E aí claro, quando eu tinha 15 anos eu tinha cabelo, era bem bonito. E agora? E aí eu falo pra galera, pô, quem que tem mais contexto? Uhum. Já que pra IA o contexto é tão relevante. Quem tem mais contexto? E eu falo isso, sabe por quê, cara? Eu tenho visto um certo etarismo aí, no sentido de dizer que pessoas que estão numa determinada faixa etária não vão aprender a IA, não vão acompanhar, ou não vão, sei lá, não vão conseguir. Eu acho um grande erro. Isso é uma coisa que É um grande erro. A gente olha, assim, pelo menos a gente que trabalha com tecnologia desde sempre, a gente sempre viveu revoluções o tempo todo. Muitas, né? A gente se acostumou a estar mudança, aprendendo né? constantemente. É permanente. Né? Então isso não se trata de um novo desafio. Quantos desafios a gente já venceu, né? Assim, Não, e quem está em tecnologia é porque gosta. Gosta de aprender. Gosta de aprender, assim. Eu me lembro de um líder com quem eu trabalhei que ele falava assim, você não gosta de mudança? Então tá na profissão errada. Exato. Não tem como. Porque amanhã já é outra coisa. Essa muda todo dia, né? Então se você tá na área de tecnologia, ela muda. Só que antes a gente falava, você tá na área de tecnologia, parecia que era aqueles cara louco fechado no CPD. Hoje, todo mundo é de tecnologia. Todo mundo é obrigado a estar na área de tecnologia. Todo mundo é de tecnologia, Sim, né? tem que ser. Não era assim, mas agora é. Todo mundo é de tecnologia. Então, se perguntar num auditório, quem é de tecnologia, né? Às vezes o pessoal responde, outros não. Aí eu brinco, eu falo, todo mundo é de tecnologia. Agora com IA, muito mais. Muito mais. Né? Porque o cara faz um prompt, gera um vídeo, uma imagem, um código. Então, todo mundo é de tecnologia. Tem cliente que me liga e fala assim, olha, a gente tem que fazer o projeto, mas a gente não pode falar para tecnologia. Eu vi isso hoje cedo. O cara falou, a gente tem que rodar tudo aí, não pode... A tecnologia não precisa nem ficar sabendo. Porque muitas vezes os caras enxergam isso como uma trava, né? Exatamente. Ela tem a governança, o chamado Shadow IT, exato, que às vezes existe nas empresas, para o negócio ele acelera, né? Porque o negócio fala, eu preciso colocar campanha, o Black Friday está chegando. Para a tecnologia, ela precisa acomodar cargas, movimentos e tudo exatamente mais. Então é uma luta constante, né? Eu sempre fico um pé atrás quando o cara me fala isso. Eu falo, não, mas vamos falar com os caras. Vamos pôr os caras aqui na conversa também, porque depois, né, você tem que ter governança, você tem que olhar isso aqui dentro de um conceito de arquitetura corporativa. Né? Né? Cria um monstrinho depois, exatamente, não fala com nada. E acho que é uma grande mudança também. Essa semana eu perguntei num evento e uma das pessoas falou assim, não, na nossa empresa a tecnologia... a área de tecnologia, ela é muito parceira da área de negócio. Eu acho que não tem mais espaço para não ser parceiro. Sim. Não tem. O cara tem que falar de negócio, não falar de tecnologia. E a tecnologia, ela existe ali para suportar o negócio da empresa. Então se o marketing quer fazer uma campanha, mas eles resolveram ontem. Tá bom, mas a gente tem que dar um jeito. Qual que é o jeito, né? Qual que é o jeito? Hoje em dia, porque pode ser que tenha uma fácil, grande oportunidade, por isso que eles resolveram. Tá muito mais fácil, né? Tá melhor. Ou seja, a gente consegue entregar soluções de forma muito mais rápida. Não, assim, não só do ponto de vista, obviamente, a tecnologia cada vez mais low code, cada vez mais simples, cada vez mais fácil de você montar o Lego, né? Por isso que a gente chama de Build Lab. Você entrar no nosso site novo, todo o tema é Lego, porque a gente monta esse Lego, pega esse pedaço com esse pedaço, junta aqui e tal, e entrega uma solução de forma muito rápida. E o que você falou da metodologia, né? Assim, ao longo desses 24 anos a gente trabalhou e veio evoluindo, né? Veio da metodologia lá em cascata, né? Em que você tinha que fazer toda a especificação funcional para depois começar a construir. Não entregava nada. E exatamente, demorava quase, né? Às vezes mais de ano, chegava lá no final, quando você estava entregando, o cara falava, mais isso que eu quero. Né? Agora com metodologia ágil e o nosso foco, né? A gente trabalha com Scrum já há uns 8 anos, mais ou menos. A gente pivoteou para o Scrum total, falou assim, não, agora... Porque o manifesto ágil, de fato, é um manifesto, chega de trabalhar daquela maneira. Né? A gente tem que entregar a solução rápida, tem que perder menos tempo, né?
com um monte de papelada e temos que entregar Tem que dar resultado. software funcionando, né? Essa é a diferença. Então, Essa é a diferença. com sprints de 2 semanas, esse é o nosso Tem tamanho de entregável, sprint, a gente já Tem entregável. entregado. Sabe que curioso, eu tava com um cliente também conversando um dia e ele falou assim, era sobre gerente de projeto. E ele falou assim, eu não quero mais gerente de projeto. Aí eu falei, pô, mas como não? Vai fazer com projeto? Ele falou, não. Gerente de projeto acaba criando um layer. Eu falei, não, mas é necessário, tem uma série de questões que alguém precisa organizar. Ele falou, não, eu concordo. Ele falou, mas estava colocando uma camada, estava mais me atrasando que me ajudando. A gente não chama de gerente de projeto, mas Esse é o ponto. o nosso profissional, o título que a gente dá é Agile Coach. Ele treina as pessoas a usar as práticas, usar os métodos. Ele é a pessoa que está ajudando o time a jogar. Ele que dá orientação para o time entrar em campo. É diferente. É completamente diferente. Papel, não fica controlando. Você lembra? O gerente de projeto tradicional. Não, essa task project, tá pronta, não tá pronta. Timeline, dependência, custo, data. Não é tudo isso bacana, mas pô, o negócio tinha 2.000 linhas. Eu fiz projeto, nunca dava tinha certo, 2.000 linhas. Sempre atrasava. Como é que eu vou chegar nesse negócio? Agora assim, o Kanban. Puxa para cá. Puxa para cá e tá pronto, vamos para a próxima. Vai para a próxima casinha. Não, eu acho que a nossa área, né, para poder acompanhar a velocidade, tanto do negócio como das inovações que vieram, tem que mudar o jeito de fazer. Tem que ser um jeito que entrega a cada 2 semanas. Porque senão, cara, perdemos o bonde. É uma mudança cultural, inclusive, que dependendo do tipo de indústria, ainda eles têm alguns paradigmas que têm que ser quebrados, né? É engraçado, você vê, assim, por exemplo, a indústria de construção civil, eu quero um projeto. Quanto custa o projeto? Qual que é o escopo do projeto? Porque eles trabalham assim. Eles trabalham assim. Claro, você não pode construir o prédio em sprints, né? Não dá. Vou fazer uma parede. Não dá pra você entregar o primeiro andar. Entrega o primeiro andar aqui, não dá, né? Então ele tem que saber o começo, meio e fim. Exatamente. Então ainda, né, para você mostrar que, não, com o software dá para ser diferente. Mudar a mentalidade. E tem consultoras que hoje têm práticas ágeis e que a gente consegue entregar e que realmente fazem, assim, aí você vê a diferencial de negócio, né? O próprio cliente consegue ter um diferencial de negócio, né? E agora, com a IA, então, isso, obviamente, potencializa o apoio que a IA pode dar para esse processo é gigante. Né? Gigante. A gente estava falando aqui de código, né? De geração de código e tudo mais. É muito difícil hoje você ter pessoas na tecnologia, né, que estão fazendo código, ou mesmo infraestrutura, ou segurança, que não estão usando a IA. A gente já está numa era de agentes. A gente já tem Totalmente. Quando o cliente vem, a gente já tem que estar pensando qual que é o processo de negócio que a gente vai estar transformando, né? Porque é a transformação pela IA. A gente falava em transformação digital, né? Ou seja, transformar os negócios em digitais, agora a gente vai fazer a transformação pela inteligência artificial. Pegando esse gancho, o Roberto trouxe alguns cases aqui, né? Esse aqui é sobre como os varejos usam, números usam, de uma pesquisa, né, que a gente faz com varejo. Normalmente ela acontece no período ali depois de Black Friday. A gente faz algumas e publica isso depois. Então aqui tem alguns insights de como é que os varejistas estão planejando usar a IA generativa, né? Então tem muito a ver com suporte ao cliente, 59%. Esse é o caso de uso mais comum. É o caso de uso mais comum. Né? A própria McKinsey fala que 75% está aí, suporte ao cliente. Aqui tem muita coisa para fazer. Por quê? Porque a gente pode sair daquele chatbot convencional, que é fixo, né? Giga 1, Giga 2, Giga 3, para um conversacional como esse que você viu na demonstração. Muito mais inteligente. Pô, muito legal. E aí você está botando, na verdade, não é simplesmente... Desculpa. Não, pode falar, cara, mas não é simplesmente um suporte ao cliente, né? É um atendimento. Faz uma venda. Cada ligação é uma oportunidade. Ah, mas o cara ligou para reclamar, não tem problema. Vamos abrir o chamado, vamos resolver o problema dele. E olha, percebi que teu seguro vai vencer. Percebi que você comprou um novo carro. Porque ele tá acessando... Ele tem um sinal.
É engraçado Então- como o comportamento do ser humano muda também, né? E a gente vai indo para um patamar e não consegue voltar. Eu lembro que antes a gente odiava o atendente humano, né? Ele era o senhor ali de todo ódio. Aí veio o chatbot do 1, 2, 3, 4, né? E aí quando, Cara rápido. quando você queria o 5, você já ficava nervoso, né? Porque você queria o 5. Hoje a gente já não aceita mais esse chatbot, né? Você já fala, pô, é um bot. Fixo. Porque você quer conversar Esse realmente, fixo né? já, o Você- pessoal já tá percebendo que ele... o consumidor já não aceita mais, né? Já fala, Ele quer não, esse conversar. aqui não me atende. Eu quero que saiba falar acho que tem comigo. que ir além, né? Porque assim, lá por trás, por exemplo, ainda tem aquela história do transbordo para o humano, né? Tem. Ah, você não conseguiu resolver aqui, então Passa peraí que eu lá. vou passar para uma pessoa aqui para com agente humano aqui e tal. Só que o agente humano por trás, ele tem um monte de ferramentas que ele tem que ficar acessando acesso aqui para resolver o problema Alt-tab, do cliente e tal, vai para cá, vai para lá e tal. E neste exemplo que a gente viu lá no Next, né, o agente ele está consultando dados do cliente, ele está executando ações, ele está, ou seja, ele faz esse papel de fazer do Alt-tab. do Alt-tab e fazer a interface com os sistemas. É isso aí, é isso aí. Os Provavelmente- sistemas já existentes É na isso aí. empresa, né? Provavelmente, se houve um humano ali, ele só recebeu uma pergunta e respondeu, né? Não precisou não abrir foi uma nada, calcular decisão- nada. Foi uma decisão muito rápida. Né? Quando você tem essa diversidade de sistemas para eu atender, não, você me liga e para eu poder te dar a resposta, eu tenho que olhar em vários Sim. sistemas diferentes. Não é culpa da pessoa, é que Não. é difícil mesmo. É difícil. Ela vai em um, vai em Sim. outro, vai em outro. Aí ela consegue uma parte da resposta, aí ela pergunta outra coisa para você, aí você já tá aborrecida. Você já respondeu lá atrás, né? Muitas Enquanto vezes. que o agente, ele conecta todos esses sistemas, interage com esses sistemas, recebe as respostas e Uma já te dá velocidade uma que você resposta Você pode final. ter, na verdade, agentes conversando com agentes, né? Exatamente, é multi-agente. Então você tem um orquestrador, um agente orquestrador, Isso. né? A As ferramenta, arquiteturas que a o gente tem agente, discutida né, são muito é assim. que permite que a gente consiga construir agentes especializados e agentes orquestradores que vão falando com Isso. outros agentes. É uma isso aí, equipe, né? é isso É aí. toda uma equipe toda de uma equipe. agentes. E você pode O reaproveitar, Google- obviamente, agentes especializados em vários tipos de processos, né? É isso. O Google lançou um protocolo, né? O Agent to Agent, Aham. que é um protocolo para comunicação de agentes. Tem um slide, eu não sei se estava mais para trás ali. É esse aqui, ó. Esse aqui? Esse aqui Opa. é do Aqui o Agent do Space. Agent Space. Então, o Agent Space é bem bacana porque você tem uma plataforma, né? Como o nome já diz, é um espaço de agentes. Então, aqui você pode fazer desde uma busca em todos os seus dados corporativos. Então, veja como ele abre os conectores aqui, ó. Ele vai falar com os teus correio eletrônico, teu Salesforce, teu Outlook, Slack, Gira, enfim, ele conecta essas fontes. Seria um Alt-Tab aí, se a gente fosse pensar. Uhum. E já tem um monte de coisa Seriam as pronta. abas Tem um abertas monte monte de de conector conector pronto. Eu faço a pergunta aqui e ele pesquisa em todas essas bases e faz um generativo lá para você. Ele tem agentes lá na ponta, lá eu posso construir agentes, gerenciar agentes, né? E ele tem os modelos. Então, tem modelo, enfim, é uma plataforma que vale a pena conferir aí para quem gosta de experimentar. Tem bastante coisa para a gente conhecer. É isso que a gente aprender. vai usar para construir a solução para o cliente. Você tem a plataforma, tá lá na ponta, né, de construção de agentes, mas no momento zero, quando o cliente colocar lá Agent Space, ele já sai usando, não precisa desenvolver nada. Eu sei, mas você tem que montar esse Lego aqui de conectar, Você quais tem são que- as fontes, Se você colocar ele para funcionar default, você só tem que ligar os conectores. fontes. Só isso. Então Exatamente. vai dizer quais fontes você quer que façam parte aqui do meu Space, né? Ah, eu quero ligar no e-mail, eu quero ligar no Salesforce. Perfeito. Então, quando você fizer a pergunta lá no search, você ainda tem a opção de falar para ele, mas também quero que você olhe na internet. Aí ele abre também. Mas senão ele vai na fonte que você definiu. Sim. Mesma coisa para o Generative AI ali, né? Fazendo, sumarizando, preparando resposta. Depois vem uma outra camada que eu vou desenvolver um agente. É aqui que entra aqui justamente Isso. como é que você vai falar. Que ação que aquele agente vai Isso, é um agente executar. que eu vou desenvolver. Isso. Né, pô, vem aqui, ó, consulta este banco de dados aqui Isso. do Salesforce para saber qual que é o contrato que esse cliente tem E prepara um e-mail para ele. e prepara um e-mail para ele. Exato. Né? exato. Ou consulta aqui, abre uma ocorrência E dentro lá do no Gira, atendimento. no Isso, atendimento, Isso. né, e busca na base de conhecimento uma solução, e entrega para o cliente lá. Isso, perfeito, é isso. Então, momento zero, eu coloquei, conectei, começo a usar.
Momento 2, começo a desenvolver meus agentes, dependendo do caso de uso, dependendo do processo que eu quero automatizar. Os outros casos de uso lá, tem coisas interessantes ali, né? Outro que é bem bacana, catálogo de produto, por exemplo. Dá muito trabalho você categorizar produto, gerar material de marketing, né? Então eu tenho uma garrafa aqui, isso vai para o meu catálogo. A gente já consegue tirar uma foto, a IA reconhece o produto, características, tá pronto assim para você colocar no catálogo, né? Trabalho criativo, vocês já viram aí vários exemplos estão circulando na rede. Alguns clientes já estão fazendo, outros são influenciadores, como o caso da Marisa Maiô lá, que alguns viram. Ele produziu um programa. Pra quem não viu, pessoal, tem no Reels e no TikTok tem um programa inteiro. Um canal lá que essa Marisa Maiô é um personagem construído com inteligência artificial. Parece um programa de auditório, é muito louco. É um outro mercado aí que tá bem ameaçado com a dos influencers, né? Porque a gente contrata influencers, mas e se a gente construir os nossos influencers, né? Da nossa marca, né? Ele construiu, né? Exato, é isso. E ele nem é um desenvolvedor, né? Ele é um cara que gosta de tecnologia, né? Mas não tem, assim... Faz pra diversão, né? Faz pra diversão e gostou enfim, deu certo ali, foi viral. E a gente tá vendo mais e mais, né? O comércio conversacional, que a gente também falou do exemplo aí da plantinha, né? Que assim, responder a consulta de forma interativa e personalizada. Aqui a gente viu, né, o exemplo é muito interessante porque a gente viu um agente, mas que utilizava mais de um tipo de modelo, né? Sim. Modelo de visão computacional, modelo generativo. Né, para gerar inclusive respostas e áudio, né, respostas em voz, né? Então, análise de sentimento, né? Ou seja, isso aqui dá para tornar a coisa muito mais natural, né? Muito. Eu vejo muito uso também no varejo para continuar a venda, né? Então, por exemplo, quando você vai comprar um café, né? Você compra, você fica 2 meses sem comprar o café, às vezes chega uma mensagem, eu vi que você está sem comprar o café, eu sei que você gosta de café intenso, a gente tem um lançamento. Claramente não é uma pessoa ali, né, que está falando com você, mas você se sente tão feliz, você fala, pô, realmente eu gosto, pô, de verdade devo gostar, nossa, acabou mesmo o café, né? Você vai pensando em tanta coisa que, mesmo a gente que vê isso todo dia, você acaba caindo, né? Você fala, mas é a personalização que é possível, né? Uma personalização em massa que só é possível se você tiver um modelo que aprende, né? Não, e é incrível isso, né? Porque às vezes o simples funciona muito bem. Funciona muito. E o simples, às vezes, é eu acertar o seu nome. Eu tenho esse problema, né? Não chamo Carolina, então pra mim a IA acertou meu nome, pôs acento, já tô feliz. Você pode colocar quantas mensagens, às vezes, ou ofertas você recebe que, não deviam ter vindo para você. Sim. E não falo nem só do nome, às vezes o próprio produto que está sendo oferecido não faz sentido. E tem custo aí, né? Quer dizer, eu tô te mandando um monte de mensagem que não faz sentido. Vai pro teu spam, você deleta, ainda fica bravo com a marca. É isso que eu ia falar, às vezes você cria um asco ali da marca, né? Um ranço da marca, que você até gostava porque, tá enchendo meu saco. Porque tá me bombardeando com mensagem. Enquanto que se eu acerto, o teu dia, a tua hora... Você fideliza, né? Você fideliza. Mais do que eu fazer a conversão, é ter você feliz. Eu tenho uma marca, por exemplo, que eu comprei um presente de Dia dos Pais. E eu comprei uma camiseta escrito meu primeiro Dia dos Pais. Então, obviamente, eu tinha um bebê ali no meu contexto. E aí, desde então, eu comecei a receber mensagens sobre os saldões das roupas de criança a partir da idade daquele momento, e todo ano eu recebo aumentando. Imagino que você deve ter uma criança que mais ou menos dessa idade, a gente tem aqui... Você fala, gente, como assim, né? E é uma marca que eu nem sabia fazer roupa para criança, por exemplo, e me fidelizou completamente. Porque, e aí todo Dia dos Pais me manda antes, se você pedir hoje dá tempo de chegar, né? Não esquece que tem o prazo do correio. Né, comunicação, para não colocar muita informação, porque o usuário acaba... Aqui eu queria puxar uma pergunta para você. Assim, muito se fala também, a gente vê isso, né, acontecer, sobre a questão do modelo alucinar, né? Se você estende a conversa, uma hora ele começa alucinar. Como é que com o Google a gente consegue controlar isso? Na verdade, assim, tem algumas pessoas que nem gostam muito dessa expressão de alucinar, né? Porque
Parece que o bicho ficou doidão. Né? Parece a revolta das IAs. No fundo, é sobre qual é o dado, né, que a gente está usando ali para gerar aquelas respostas, né? Qual é o contexto? A gente tem que olhar tudo isso. Assim. Se você pega, por exemplo, coloca uma solução, a base tem pouca informação, ele vai responder com aquilo. E aí você começa a perguntar, chega uma hora que ele começa a responder coisas que param de fazer sentido. Mas a gente consegue o universo controlar. dele é muito pequeno, né? Controlar, por exemplo, de evitar que ele comece a usar conhecimento que não esteja restrito àquele universo ali, né? Ou seja, a gente controlar isso dentro do Vertex eu consigo Não, dizer. você consegue. Você restringe as suas respostas. Consegue. É isso aqui. Consegue. Mas estava mais pensando aqui. Uhum. Uma coisa eu coloco os boundaries, né? Sim, Puta, sim. Que não vai responder isso, não vai. Não vai para cá e não vai para cá. Você pode ser mais determinístico sim. Na resposta. Mas o que eu estava querendo dizer sobre a alucinação é que às vezes a base é muito pequena. Então você vai fazer perguntas para uma base pequena, não espere grandes respostas, Claro, né? Claro. Então precisa ter um volume de informação que seja significativo e não necessariamente nas primeiras respostas vai ser bacana. Mas com o tempo, lembrando que a gente está aqui mexendo com dados e tem a ver muito com matemática, estatística, é sobre isso, né? Montar aquela frase que a gente vê surgir, né? Ali você põe a pergunta e vê aquela frase surgindo, você fala, nossa, Meu como Deus. ela é inteligente. E te sugere a próxima pergunta, né? Isso que eu acho muito louco, né? Ó, se você quiser, às vezes eu uso para ter ideias, por exemplo, ou estava dando exemplo aqui de planejar uma campanha. Eu peço a palavra-chave, a própria às vezes me manda assim, você quer que eu te ajude com os títulos dessa campanha? Você precisa de ajuda com descrição? Então, assim, ele já vai te dando os próximos passos. Porque ele entendeu o contexto. Exato, ele pega o contexto. Ele entendeu o contexto. Por isso que sem contexto, vem uma resposta às vezes que você fala, é uma alucinação, sim, não tem nada não faz a ver, sentido não algum. faz sentido algum. Falando agora de futuro, né? Eu lembro quando eu me formei na faculdade, todo mundo queria trabalhar no escritório do Google, né? O Google sempre foi muito futurista e fez aquele escritório. Mas chegou lá, né? Chegou. E todo mundo queria trabalhar porque eles construíram um escritório quando ninguém falava de qualidade de vida, ninguém falava de employee experience, né? o Google construiu. De cultura, acho que foi a primeira empresa que eu me lembro de falar de cultura, de employee experience, de as pessoas terem life balance, etc. E vocês construíram esse futuro do trabalho físico. E agora vocês estão construindo um novo futuro aí, que é do modern work e do trabalho remoto e de as pessoas realmente terem um life balance. Como vocês imaginam esse escritório do futuro, que não é um escritório, né? Esse ambiente de trabalho aí do futuro? Olha, qual a assim, visão? eu acho que tem 2 pontos aqui. Primeiro, o escritório segue sendo um lugar de encontro pra gente. Aqui em São Paulo, a gente tem um escritório bem bacana ali em frente ao Shopping JK ali, né, na Funchal. E as pessoas continuam indo e a gente tem a oportunidade de almoçar junto, tomar um café da manhã junto, a gente tem uma academia. Então é um ambiente que as pessoas gostam de frequentar. Mas a gente também trabalha muito remoto. Tem gente que está viajando, está no cliente e tudo mais. O que eu tenho visto é mais facilidades para a gente poder trabalhar da onde a gente quiser. Então, a gente lançou agora no Google Meet a tradução simultânea, né? Não sei se vocês viram, mas você vai poder falar com uma pessoa, outra idioma, tradução em tempo real. Isso é fantástico. É a globalização de globalização verdade, né? assim, removendo barreiras no último nível. Mas também ferramentas, né? Então, a gente começa, às vezes é muito legal, assim, a gente está discutindo um assunto, alguém abre um documento e todo mundo começa a colaborar naquele documento e de repente tem ali já uma primeira versão. Independente de estar fisicamente no mesmo local. Independente de onde a gente está. Agora com o Gemini, então, Acabou. 10 vezes, né? Assim, começa a conversar, alguém já fala assim, não, eu já fiz esse prompt e já coloca ali alguma coisa. Fala, Outro dia a gente foi fazer um evento interno e aí vamos preparar a agenda, prepara a agenda. E aí um dos meninos falou assim, não, vou fazer um vídeo da agenda. E fez um vídeo, mas ficou sensacional. O vídeo começava com uma pessoa falando assim, olá, hoje nós vamos ter o nosso evento. Parecia um apresentador de televisão. Assim, incrível. O pessoal adorou. Então acho que assim, a galera também gosta muito de usar as ferramentas internamente.
às vezes usa com bom humor, né? Outro dia Sim, fizeram lá sim. um meme meu, e ficou... Me mandaram, aí chefe, como é que você já tá? Eu falei, "Pô, esse é o que vocês mandaram, né? Imagina que deve ter Que tá no na grupo de legenda. bom dia. Mas tem sido assim, acho que um híbrido, sabe? Entre a tecnologia, permitir essas conexões, mesmo que remotas, mas também uma presença física que é muito rica, né? O físico não é insubstituível, A isso gente... vai continuar sendo, né? Eu falo, cara, tem dia que no escritório eu encontro pessoas que eu não iria encontrar se eu seguisse a minha agenda como ela tá. Não ia, porque tá lá, pá, 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 pá. Vai chegar o fim do dia, você fez um monte de call, falou com todo mundo, mas Você não foi no cafezinho. não né? encontrou outras É. pessoas. E toda vez que eu tô no escritório, algumas reuniões acontecem fora do que estava na minha agenda. Uhum. E são muito importantes. Eu tive um professor que falava na faculdade que no seu dia você tem que calcular a sua produtividade, pensando nas suas reuniões, nos seus afazeres e na sua hora café e na hora bar, porque são 2 momentos que você acaba tendo muito mais ideia, né? Tem muita conexão, né? Exatamente. Ali no Google, como a gente almoça, toma café da manhã ali, a gente tem muita conexão. A gente, como muito parceiro, pra gente quando a gente tem essa oportunidade de estar lá, é engraçado que outro dia eu marquei com um cara do Google que atende Enterprise, né? E aí ele falou, eu falei, vamos almoçar? Vamos no Shopping JK? Eu falei, não, vem aqui. Vem aqui, E aí foi almoçar lá, né? E aí foi muito legal, porque gostoso. muita gente que eu conheço tá lá, né? Então, Aí você encontra. eu tava lá, de repente veio um cara, você tá aqui, tudo bem e tal. Aí fomos pro café, Quase todo encontrei mundo mais um monte almoça de lá, gente. assim, o pessoal que tá trabalhando ali são 3 andares, né? Daqui a pouco vai ter mais um. Mas todo mundo tá trabalhando ali, eu acho que 90% ou mais almoça e toma café. Se o cara estiver lá, ele vai lá. Porque E no deixa final de ser um das contas, escritório, né? e no final das contas, aquela coisa que nesse momento é que às vezes você encontra Pô, acontece uma muita oportunidade, Sim. porque o cara tá com um problema ali, ele precisa de alguém para ajudar, e o cara comenta com você e fala, pô, peraí, coisa. Eu posso fazer isso. né? Então, Por isso que a Isso é- presença, assim, por mais que a tecnologia permita o híbrido ou o remoto, a presença, ela por isso que, por exemplo, esses eventos grandiosos do Google, eu sempre falo, né? Assim, é mais importante do que as palestras que você vai assistir é o networking é que você encontrar faz. pessoas lá. Eu também mais acho, esse importante. ano foi a Você primeira adquire primeira o vez que eu conhecimento, fui, mas encontrar as pessoas e conhecer pessoas novas. O conhecimento é isso, né? Você pode ver da sua casa, você pode ver traduzido, você pode ver editado, você pode pedir pro Gemini mas ver pra você, né? É viver o diferente. evento é isso, é encontrar pessoas, é estabelecer conexões que... É a hora que você toma um aqui. café da manhã com a pessoa, ou a Isso. hora que você vai almoçar, ou mesmo você encontra com ela Sem na querer, palestra né? e tal, sentou, depois você levanta e dali você já continua uma conversa, vai no stand, vai no... Mas assim, eu vejo que sobre o futuro do trabalho, né? Eu acho que ele está cada vez mais potencializado pela IA. Então, no dia a dia, o que eu percebo e todo dia eu recebo uma ferramenta nova. É incrível, assim, todo dia. Não é outro produto, é alguém que pegou aquilo e fez alguma coisa. Sim. Otimizou aquilo de Fez outra alguma forma. coisa, né? Ontem eu recebi uma da nossa IA que é para fazer caso de uso. Sensacional. Eu coloco lá nome do cliente, quais são as áreas, ele já me gera quais O que casos o de cliente uso, faz, quais são os casos de uso. até com ROI, com tudo. Pô, Impressionante. Uma solução caseira Sim. nossa lá. Então tem muita solução caseira que o time vai fazendo internamente. Mas então a gente pode sair daqui sabendo que quem aprender a usar a IA vai continuar sendo insubstituível, né? Que eu acho que esse é o grande problema. O Eu humano, acredito que ele... vai ser sempre relevante, assim, né? Sempre que a gente se mantiver atualizado, a gente vai ser relevante. Se a gente parar de estudar, parar de aprender, parar de ser curioso, parar de ter empatia, fica mais difícil. Aí a gente se torna um robô, né? A gente, assim, eu vejo às vezes, converso muito com meu sogro, adoro ele, tem 88 anos, e ele às vezes olha pra mim e fala assim, tecnologia, me excluiu, não sei o quê. Ele usa outra expressão que eu não vou usar aqui, que é mais forte. Ele fala e eu falo, não, Zé, ele fala, não, pô, eu não consigo fazer nada, eu vou no banco, eu tenho que usar o app, e não sei o que e tal, eu não consigo isso. E ele não consegue, assim, e não é culpa dele,
é um cara que ficou na fazenda, então ele se distanciou dessa revolução. Eu acho que Mas a hora que ele pega o celular e começa a olhar, ele não para. E compra tudo, né? Eu acho não que para. essa geração foi a que mais sofreu, porque quando a IA chegou, a gente já tinha ali umas 5 gerações no mercado de trabalho, que já era um grande problema. E essa geração foi a que já não estava no mercado de trabalho quando a tecnologia realmente entrou massivamente. Então, para eles, realmente teve esse momento. Ele não pegou a automação, por exemplo. Né? Teve esse... Não, eles não pegaram e-mail, eles não pegaram o trabalho ali no escritório. Mas eu vejo, por exemplo, minha avó tem a mesma idade e eu tinha um cartão que era só da minha avó e ela me ligava, que ela assistia aqueles programas também, e falava, filha, compra isso, compra aquilo. Aí baixei os aplicativos para ela e falei, vó, tá aqui o cartão. Só a senhora clicar. Ela tem medo de comprar errado, mas ela faz o carrinho dela. Eu chego lá todo domingo. Meu primeiro trabalho é fechar carrinho para ela e fazer as compras. Que bom. Não, a gente tem que incluir, né? Acho que é o nosso papel fazer isso. E é isso, né? Tem coisas que eles não conseguem fazer mesmo, né? Serviços bancários mesmo. É uma coisa que é muito difícil de fazer, né? O meu sogro, em particular, ele reclama muito, assim. Porque ele foi bancário e ele viveu toda a fase analógica. Quando ele se aposentou, ainda não estava tão automatizado. É isso. Então ainda era ir na agência. Então ele quer ir na agência. Sim. E tem coisas que não dá hoje para fazer na agência, né? Primeiro que hoje nem tem mais tanta agência, as pessoas falam para ele, senhor, tem o aplicativo. Aí ele fica bravo, ele fala, não, é por isso que eu vim aqui. Acho que essa geração realmente talvez tenha sido a que mais sofreu, né? Porque eles já estavam aí quando tudo começou. Mas fora isso, eu acho que a gente tá no ponto para aprender, assim, nunca tem tempo, nunca é tarde para aprender. Eu tô sempre sentando ali com ele, eu mostro uma coisa. Outro dia ele queria medir uma área, eu falei, vem cá, peguei o mapa do Google Earth, falei, qual que é a área que você quer medir? Aí ele ficou olhando assim, eu queria saber quanto tem essa área aqui. 3 alqueires. Ele, como assim? 3 alqueires. Aí ele não acreditou. Eu falei, e essa outra? 1,5. 1,5. Vou te pagar uma caixa de cerveja. Eu falei, por quê? Ele falou, rapaz, eu tinha que chamar o cara para ir lá medir, não sei o que e tal. Eu falei, já tem recurso para isso. Pois é. Não, e nas soluções que a gente consegue dar para o cliente, essas soluções que o Google, obviamente, começou para o consumidor final, hoje a gente consegue usar também para soluções corporativas. Né? Tem umas bases aí que são... Google Maps. Google Maps. Para soluções. A gente está trabalhando com vocês em soluções para municípios, usando o Waze for Cities, integrando num sistema que a gente tem de monitoramento da guarda municipal. Bacana. Né? Então, assim, as APIs que o Google disponibiliza também para a gente montar esse Lego aí, ou seja, o serviço que a gente já conhece, e aí integrar isso, né, obviamente, em cima, soluções de dados, né, usando a plataforma que está no Google Cloud, o BigQuery, né, soluções para dados, com soluções de inteligência artificial e APIs de serviços que o Google disponibiliza. Cara, dá para fazer. É um mundo, incrível. É um mundo, soluções possíveis aí. Pensa no que você tem na sua empresa. Dá para resolver problemas complexos. A gente resolve aqui. Né? O Google vem com a plataforma e a gente entrega uma solução. É isso aí. Isso aí. Bom, poderíamos ficar aqui o dia inteiro, como vocês perceberam, falando sobre isso, mas longe. A gente vai ter que encerrar e, como o Gilberto já disse, a equipe da K2M está sempre aqui para ajudar vocês. Agora somos aí parceiros do Google, então pensem nos problemas de vocês e nos tragam e a gente resolve aqui em conjunto e traz as soluções. Prado, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Um prazer. Passou tão rápido. Passou mesmo, muito obrigada. Obrigada, Gilberto. Eu que agradeço. Obrigado, Prado, assim, foi um prazer imenso ter você aqui conosco, tá? Assim, esse cara é nota 10, acho que só tenho elogios aqui, eu não podia ficar o dia inteiro falando sobre ele aqui, porque eu conheço ele há muitos anos. Muito obrigado, Prado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.